Olá, boa noite, Vinícius. Vou falar principalmente das duas classes que eu fiquei praticamente responsável no sistema, que foi a classe ponta, a classe grafo, apesar de que teve gente que teve que integrar as classes, então teve que fazer mudança ou outra para poder tudo se casar certinho, então todo mundo ajudou todo mundo no geral. É basicamente o que eu fiz responsável em implementar, foi basicamente a classe ponto, que é basicamente a parte do vértice. Então a gente inicia aqui com definimos de como inicializar o ponto, iniciar um ponto, né? No caso o ponto ele vai ter o seu ID e nesse ponto pode ser atribuída a quantidade de lixo dele, a quantidade de gatos, a quantidade de cachorro e a quantidade de rato, que de início é zero. Aí ele passa pelo método gerar animais. E como é que funciona o método gerar animais? Ele basicamente vai usar o random com base na probabilidade, né? Então de 0 e 1, então são dois valores e 50%. De 0 e 3 são 4 valores, então são 25%. E de 0 e 9 são 10 valores, então 10%. 10% de chance de ser cachorro, 25% de chance de ser gato, 50% de ser rato. Além disso, a gente temos aqui o, o método, que no caso o objeto que pega o objeto ponto e basicamente o que? A gente compara um valor com o outro com base no seu atributo, no caso no seu ID. A gente compara o ponto com base no seu ID. Isso vai ser bastante importante durante a execução do código. Além disso, temos um método que é para basicamente definir a presença de um animal, que basicamente é o seguinte: se o número sorteado for igual a zero, ou seja, existe o animal, então ele vai retornar 1. Então é presente a presença do animal. Senão ele retorna 0, então o animal não existe, está ausente. Então basicamente esse método define se é um animal no ponto com base na chance de sua presença. Além disso, a gente temos a função grafo, que basicamente a gente importa o heap, que vai ser usado no Dijkstra, que é nosso algoritmo que acha o caminho mínimo, que vai ser usado para a gente saber qual é o melhor caminho para fazer a coleta. Além disso, ele inicia o sistema com uma lista de adjacência, o aterro e os zonas que são definidos no início do código, no início da execução. Então um ponto vai ser o aterro, um ponto vai ser as zonas. Além disso, a gente tem as listas, que no caso serão para guardar as carrocinhas e os caminhões. Além disso, a gente pega o método adicionar aresta e adiciona a aresta do grafo bidirecional. No caso, como ele é um grafo bidirecional, as arestas vão ser de origem e destino. Aí, caso contrário, a entrada esteja vazia, a gente basicamente cria uma entrada vazia, né? Caso não tenha. Aí basicamente o que? A gente chega no método Dijkstra, que é a execução do algoritmo em si. Ele é muito parecido com o que a gente viu em sala, tendo uma adaptação outra para o nosso código. No caso, a gente guarda o menor distância, a gente armazena os versos anteriores para a gente depois reconstruir o caminho que será útil durante a execução. A gente usa a heap para sempre explorar o nó com menor distância. E basicamente é o seguinte: a gente temos esse método que é reconstruir o caminho, que basicamente reconstrói o caminho mais curto a partir dos anteriores que ele já visitou. E ele basicamente vai ser usado que quando ele precisa voltar para um caminho ou não. Além disso, a gente tem outro método aqui que é pontos sujos, que é basicamente ele vai verificar se ainda existe pontos sujos no grafo a serem visitados. Então, enquanto existir, ele vai executar novamente, vai achar um caminho e vai passar por esse local, até ele garantir a limpeza de todos os locais. Além disso, a gente chega no último método aqui, que é basicamente o método que simula a movimentação dos animais, que ela segue uma lógica, que é basicamente o seguinte: os gatos e ratos vão se mover para um ponto para o outro se há cachorro ou rato. No caso o gato vai se mover se no lugar há cachorro ou rato, o rato vai se mudar para o lugar caso não há lixo no ponto atual, então se ele não está, ele vai para o próximo. E caso o o cachorro também vai se mover para se um ponto que tem um gato vizinho. E basicamente o que? Se a quantidade de lixo for vazia, ou seja, não existe lixo, todos os animais vão se movimentar. O nosso código exige que isso aconteça. E basicamente a gente finaliza isso fazendo aqui, retornando a quantidade de animais em determinado ponto,
que no caso aqui se existe um rato, um gato ou um cachorro. Isso vai vir em ou 0 ou 1, como já foi mostrado na classe ponto. Aí isso é basicamente a parte que eu fiquei responsável, que foi implementar a partir do grafo. Esse grafo é lido do arquivo txt, que eu também implementei, e que basicamente é isso aqui, que a gente tem o vértice, as arestas, e é basicamente isso. Goodbye.